Olá pessoal, tudo bem? É um prazer ter você aqui. O meu nome é Bruna, eu sou membro do Centro Senhora da Luz. Hoje nós iremos abordar sobre o tema Doutrina Social da Igreja. E para iniciar essa aula, eu te convido agora a fazer uma oração, que é a oração de Nossa Senhora da Luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha Mãe, Nossa Senhora da Luz, obedecendo à lei mosaica, levastes ao templo vosso divino Filho a luz do mundo. Sede brilhante farol, que através das brumas e tempestades da vida, nos guie incólumes ao porto seguro dos céus. Somos vossos filhos, guiai-nos, dai-nos espírito de obediência filial a Deus e à Igreja. Preservai-nos da impureza, concedei-nos a luz da fé e inflamai o nosso coração com o fogo divino, para sempre amarmos a Jesus e torná-lo amado por todos. Nossa Senhora da Luz, iluminai-nos. Rogai por nós, Nossa Senhora da Luz, para que sejamos livres da cegueira do corpo e da alma. Amém. Então, pessoal, é muito bom te ter por aqui. Hoje nós iremos abordar um tema que é muito essencial para o nosso tempo de hoje, que é a doutrina social da Igreja. Muitas pessoas ainda não conhecem, né? Algumas pessoas já ouviram falar e a gente trouxe aqui hoje, né, um pouquinho para te explicar, para você ter um entendimento melhor o que é a doutrina social da Igreja. Então vamos lá. A doutrina social da Igreja são princípios, né, para direcionar, nortear o homem, né, na vida em sociedade. Né? Como que se dá isso, como que funciona, né? A doutrina, ela segue a base que é o nosso próprio Cristo, né? O Cristo. Então ela segue essa base, os ensinamentos que Cristo deixou para nós. E a Igreja, né, por ser mestra e mãe, ela traz para a gente esses ensinamentos, para nos ajudar mesmo a viver na nossa casa, né, em nossa família, ajudar a gente a viver no nosso trabalho, né, ajudar a gente a viver em vários locais. E o homem, por ser um homem que precisa ter sempre alguém ali, né, do lado para dividir a sua vida, por muitas vezes ele acaba se perdendo nesses caminhos, né? Ele acaba diante dos conflitos internos e externos também, que muitas vezes são apresentados para nós, acaba confundindo o homem, deixando ele um pouco perdido, até mesmo como ele deve agir em determinadas situações. E assim, né, com base no Sagrado Magistério, eles vêm assim, a Igreja ela vem para nos ajudar, né, nos direcionar, não com uma forma de querer impor algo, não, livre disso, mas a verdade, né, ela traz para a gente uma libertação, né, essa liberdade de viver o verdadeiro amor que é Cristo, né, seguindo assim os seus ensinamentos. Então a doutrina social da Igreja, ela vem também para trazer a realidade ao homem, né, diminuindo assim esses conflitos. Quando a gente fala conflitos, gente, a gente fala num conflito na questão da existência, né? O homem ele tem tido esses conflitos existenciais, não sabendo mais ou menos um objetivo, não sabendo como ele deve, né, prosseguir, agir, se comportar, e acaba muitas vezes saindo da sua ordem natural, saindo daquilo que Deus quis para o homem, né? Que Deus sonhou para o homem na sua totalidade, né? De acordo com a sua natureza.
e até mesmo a divindade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é através do seu sacrifício, que é através, né, dele se doar por nós, dele se sacrificar por nós, ele elevou o homem na sua dignidade. Então o homem, por esses conflitos existenciais, ele se perde disso, se afasta realmente daquilo que Deus sonhou e ainda sonha para ele. Então acaba se perdendo, não sabendo se reconhecer até mesmo diante do espelho. Então a doutrina social da igreja, ela vem com esse princípio e nos conduzindo ao caminho que leva a Cristo, né? Um dos objetivos que nós sabemos, né, da igreja, ela traz isso até mesmo porque Cristo nos pediu e confiou, né, à igreja, que é anunciar a verdade. Tanto que ele fala, ide e pregai o evangelho. Então, anunciar a verdade é um papel da igreja, né? Anunciar para todos os povos, para que todos conheçam a verdade na sua plenitude, que é o próprio Cristo. Então, por a igreja ela ter isso, né, já direcionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ela traz em si essa essência de ensinar a todos, né, conduzir o homem assim a Cristo. E muitas vezes anunciar essa verdade, né, que é o próprio Cristo, não quer dizer que é uma coisa que vai nos causar um conforto. Não, por muitas vezes não. Por que isso? Porque nós trazemos a desordem, que é a mancha do pecado original. Então, diante da mancha do pecado original que nós trazemos lá dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, por muitas vezes nós queremos ser o quê? Como deuses. Queremos fazer tudo conforme a nossa vontade, os nossos prazeres, os nossos ideais, as nossas ideologias. E com isso, né, a gente gera um mal. Por quê? Nós buscamos uma finalidade que na verdade é vaga, é vazia. Né? Buscar uma finalidade baseada no seu prazer, buscar uma finalidade baseada em suas ideologias, colocando o homem como centro e tirando o nosso Senhor Jesus Cristo, é vazio. Então, diante disso, a doutrina da igreja, ela vem para nos direcionar e ajudar o quê? A colocar o próprio Cristo no centro. E assim direcionar tudo a Ele, conduzir tudo a Ele. Porque Ele sim é o nosso Rei. Ele sim é conhecedor de todas as coisas. Então, não tem um motivo de colocar o homem no centro. Então, diante disso, nós temos que entender qual que é o principal fundamento da igreja. Qual que é o principal objetivo da igreja em querer apresentar para nós a doutrina social. Nós temos que entender que a igreja, ela tem como principal objetivo e fundamento, usando assim da doutrina social da igreja, nos ensinar, nos conduzir, para assim não nos perder nos prazeres,
não nos perder nessas vontades, nessas ideologias que são apresentadas para nós o tempo todo. Então a doutrina social da igreja, ela tem isso na sua essência, que é conduzir o homem, elevar o homem, porque o próprio Cristo ele já elevou a sua dignidade, como eu já falei. Ele elevou a dignidade do homem. Mas a doutrina social da igreja, por saber que o homem, diante dos seus conflitos internos e os conflitos exteriores, né, acaba se perdendo e assim perdendo sempre o que é o Cristo e esquecendo da sua dignidade, esquecendo do homem que Deus sonhou. Então, a doutrina social ela vem para isso. Uma outra coisa que eu gostaria até de colocar é a questão mesmo, quando eu falo de ideologias, né, o tanto que as pessoas se perdem, né, em buscar essas finalidades, como eu abordei, os prazeres, ideais, mas utilizando de meios que destroem o homem na sua essência, na sua natureza, né? E destrói o homem também diante da sociedade, né? De uma forma geral, na sua convivência com os demais. Nós podemos identificar isso quando nós podemos até mencionar quando acontece, quando o homem ele não reconhece mais o seu papel no centro, né, no meio familiar. Quando a mulher também ela não conhece mais o seu papel sendo mãe, corrompendo severamente a sua natureza. Quando a mãe ela chega a ser capaz de abortar o seu próprio filho no seu ventre, negando mais uma vez a sua natureza. Quando o homem ele aceita a ideologia de gênero, sendo capaz de afirmar e querer ensinar para as crianças que não existe essa questão de nascer mulher ou homem, que depois ele irá decidir. Isso é corromper totalmente a natureza, né, a própria humanidade. E é um questionamento que nós devemos trazer para nós. Se nós já corrompemos, né, estamos querendo corromper a natureza humana, dirá então corromper aquilo que Cristo deu para nós, que foi a salvação. Então o homem ele tem cada vez mais se perdido, né? Buscando meios que cada vez mais o corrompem. E uma outra coisa é essa questão até mesmo dos impulsos, né? Algo que nós devemos observar. Os primeiros impulsos do homem, né? De acordo, colocando aqui, voltando, mencionando essa questão da mancha do pecado original. O homem desordenado, ele tem impulsos desordenados. Então, ele não consegue realmente se ordenar conforme o que ele pensa, conforme o agir dele. Então, é necessário que a igreja o conduzir. Então, por que eu estou até adentrando nisso? Para você entender de uma forma geral o que tem acontecido.
Isso você pode identificar dentro de você mesmo, né? Na sua convivência em escolas, né? Colégios, faculdade, caso, né, você já tenha se formado aí na faculdade, você pode ver o tanto que tudo está corrompido, né? Você pode ver também dentro da sua própria casa. Muitas vezes eles não são capazes de identificar quais são os papéis, né? Não como se fosse um teatro, gente, não é isso. Não é como se a igreja também quisesse impor algo. Porque assim como eu disse, a verdade ela nos liberta. E não é uma verdade, né, de uma forma imposta, mas uma verdade que ela traz na sua essência a caridade, não um falso amor, né, mas o verdadeiro amor que é o próprio Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele demonstrou o seu amor se doando por nós, mostrando sim a verdade, mesmo que doesse, mas com amor, com caridade. Não é essa falsa caridade que as pessoas pregam, em omitir a verdade. Omitir que o homem, na sua essência, ele nasceu homem e irá morrer homem. A mulher nasceu mulher e irá morrer mulher. Né? Então, que a criança não pode ser abortada no ventre da sua mãe. Então, são coisas que eu estou abordando aqui nessa primeira aula, né, para você identificar quais são os reais motivos da igreja apresentar uma doutrina social. Né? Qual é esse real motivo que a igreja tem? É com o intuito de apresentar aquele que mais nos amou, que é o próprio Cristo. Então, até diante disso, eu falo que nós devemos estar abertos a ouvir aquilo que a igreja quer nos apresentar, quer nos ensinar, né? E trazendo mais sobre a doutrina social da igreja, né, até de uma forma resumida, onde que eu vou abordar nas outras aulas, né, de forma melhor, mas apresentar para vocês quando que surgiu a doutrina social. Tem muitas pessoas que até já ouviu falar sobre a DSI e se questionam, mas quando que surgiu a DSI? Como que funciona isso? Na verdade, a doutrina ela sempre existiu desde os primeiros séculos. Quando era apresentado assim a verdade para os pagãos. Quando a igreja assim, desde os primeiros, os santos, apóstolos estavam ali ensinando como o homem devia se comportar, diante de tantas situações, diante do Império Romano, que realmente oprimia, tentava calar, os cristãos, faziam tochas humanas. E ali nós temos, os evangelistas, nós temos os apóstolos. Na Sagrada Escritura tem ali todos os relatos, principalmente em Paulo, que ele fala, em todas as cartas dele, ele vem auxiliando ali essa questão, mostrando o que ele passou, o que ele viveu. Então, a doutrina ela surgiu desde os primórdios. Mas o que fez ela ficar de forma orgânica, é até mesmo ser mais falada, a doutrina social da igreja, foi a partir de uma encíclica, que é a Rerum Novarum, que é a Carta Magna, que é considerada a partir deste momento, desta Carta Magna,
né, escrita pelo Papa Leão XIII, ele apresenta ensinamentos, né, diante de um conflito que estava sendo vivido na época, que era a Revolução Industrial, onde os homens eram sujeitados a trabalharem 16 horas, crianças trabalhavam, né? Era ali 7 dias da semana. O homem ele já não tinha mais uma vivência familiar. Se ele tinha, né, o costume, se ele tinha ali uma fé, a religião, né, ele não poderia mais, não tinha tempo mais para ir para a igreja. Então o homem estava sendo sujeitado como se fosse uma escravidão, que é o capitalismo de forma exagerada. Mas muitos ideólogos apresentavam o socialismo, né, o socialismo justamente com o comunismo, como se fosse uma solução para isso. E na verdade não era. Então, diante dessa carta, né, desse pronunciamento, a igreja se posiciona contra o capitalismo, o socialismo e o comunismo. Pois somente Cristo é solução para todos os problemas. E com isso, né, é só uma forma breve que eu apresentei a Rerum Novarum. Eu quero te convidar para a próxima aula, para assim a gente estudar um pouco mais sobre a Rerum Novarum e as demais questões que a própria doutrina social da igreja tem a nos apresentar. Meu muito obrigada, fique com Deus. Tchau, tchau.